Então vamos continuar tratando, galera, dos tipos de inconstitucionalidade. Vamos lembrar onde a gente está. A gente já viu que a inconstitucionalidade formal, por ação formal ou nomodinâmica, ela pode ser do tipo, primeira espécie, vício de competência, também conhecida como orgânica. Ela pode ser também, segunda espécie, propriamente dita, o estrito sensu, que se subdivide em subjetiva quando há um vício de iniciativa ou objetiva quando o vício ocorre na fase de formação ou de finalização da norma. Vamos agora para a terceira espécie de inconstitucionalidade por ação formal. Essa aqui, galera, é por vício nos pressupostos objetivos do ato. Essa aqui é algo mais raro de acontecer, mas é importante que você conheça, porque pode ser cobrado na sua prova. A inconstitucionalidade por ação formal, por vício nos pressupostos objetivos do ato. Quando é que ela acontece? A gente tem que compreender o seguinte. Para a produção de alguns atos normativos, em determinadas situações, e vamos ver daqui a pouco alguns exemplos, a Constituição exige que antes da elaboração do ato seja respeitada alguma condição, algum pressuposto. Sem um respeito àquela condição, sem um respeito àquele pressuposto, você sequer poderá elaborar o ato, sequer poderá elaborar, por exemplo, a lei. Vamos de exemplo. A Constituição, lá no artigo 62, possibilita que o presidente da República edite medidas provisórias. Mas para ele editar uma medida provisória, nos termos do artigo 62, alguns pressupostos devem estar presentes, quais sejam relevância e urgência. Observe que ele só pode editar o ato se estiverem presentes condições anteriores, pressupostos, no caso relevância e urgência. Se o presidente elabora uma medida provisória sem que exista relevância ou urgência, significa o quê? Que faltou um pressuposto objetivo. Haverá inconstitucionalidade formal por vício nos pressupostos objetivos. Lembrar, entendimento do Supremo, que o Judiciário só pode analisar a presença ou não da relevância e urgência dos pressupostos em situações excepcionais, quando objetivamente ele consegue verificar que aqueles pressupostos não estão presentes. Mas verificando que não estão presentes, o Judiciário poderá declarar inconstitucional em situações excepcionais. Um outro exemplo mais claro ainda, artigo 18, parágrafo 3º da Constituição. O artigo 18, parágrafo 3º da Constituição, trata do procedimento de criação de estados. Se você quiser criar no Brasil um novo estado, como é que você faz? Você tem que criar por meio de lei complementar federal. Então você elabora uma lei complementar federal para criar um novo estado. Entretanto, antes de elaborar a lei complementar federal, a Constituição exige que seja respeitado um pressuposto. Qual é o pressuposto? A realização de um plebiscito, onde serão ouvidas as populações diretamente interessadas. Então, antes de você elaborar a lei complementar federal, você faz o plebiscito. Se a população ela rejeitar o plebiscito, você nem pode elaborar a lei complementar. Então, observe, a elaboração da lei complementar, nesse caso, ela está condicionada a um evento anterior, a um pressuposto. Pode ser que o procedimento dentro do processo legislativo seja bonitinho. Não tem que ser elaborada por lei complementar federal, a criação de um Estado, não tem que ser por meio de lei complementar federal, criar um novo Estado. Foi elaborada uma lei complementar federal, respeitou todo o processo legislativo interno. Quem fez foi a União, a competência foi respeitada, mas o vício não está aqui dentro, o vício está fora, está num pressuposto objetivo. Se o plebiscito não é realizado, ou se é realizado e a população deseja a não criação, vota pela não criação, você sequer pode ter aquela lei complementar. Então, de novo, para fixar bem, nesse caso o que acontece, o vício ele está em momento prévio, ele é pré. É uma exigência prévia que não é respeitada, é um pressuposto que não é respeitado, beleza? Então, com isso aqui, a gente trata da terceira espécie de inconstitucionalidade formal por ação, por vício nos pressupostos objetivos do ato. Vou deixar aqui como lembrança para vocês o artigo 62 da Constituição e o artigo 18, parágrafo 3º. Você também pode tratar do parágrafo 4º aqui também, que trata de criação de município, que a Constituição também exige, né, a realização de um plebiscito. Segundo tipo de inconstitucionalidade por ação formal, ou melhor dizendo, inconstitucionalidade por ação. A formal a gente já tratou. Segundo tipo é a material, também conhecido como nomoestática. Aqui não tem mistério. A material decorre de um vício de conteúdo. Enquanto a formal decorre de um vício de procedimento, um vício de forma,
seja com relação à regra de competência, seja com relação ao processo legislativo em si, seja com relação a algo que condiciona o processo legislativo, a material não. O vício nela é um vício de conteúdo, né? Uma lei que cria uma pena de prisão perpétua, uma lei que crie e estabeleça uma pena de morte, salvo em época de guerra e salvo em crime de guerra, seriam exemplos de normas que teriam um vício de conteúdo, inconstitucionalidade por ação do tipo material. Aquela norma que eu dei como exemplo no primeiro bloco, de uma lei que criou um imposto de renda numa alíquota excessiva, ali haveria um vício material, um vício de conteúdo. Lembrar, a Constituição tem também a superlegalidade material, ela condiciona o conteúdo das demais normas. Ela estabelece limites, né, como se fosse uma moldura de um quadro. O legislador ele pode pintar dentro daquela moldura, mas não pode pintar fora. Se ele excede aquela moldura, o conteúdo será incompatível com a Constituição, haverá inconstitucionalidade por ação do tipo material. Fechou? Tratamos da inconstitucionalidade por ação, vamos tratar agora da inconstitucionalidade por omissão. Antes disso, né, só para ficar completinho aqui, alguns autores, como exemplo Pedro Lenza, na inconstitucionalidade por ação, ele estabelece uma terceira espécie, né? A gente viu aqui, a ação pode ser formal ou material, ele estabelece uma terceira espécie, né? Ele diz também que haveria inconstitucionalidade por ação por quebra de decoro parlamentar, né? Ele também estabelece esse tipo de inconstitucionalidade. Ali haveria o quê? Um vício do consentimento do parlamentar. O parlamentar ele não está votando o projeto de acordo com o seu convencimento, mas sim por receber alguma vantagem indevida, né? Então haveria ali uma quebra de decoro parlamentar que viciaria o processo legislativo. Então ele chama disso de inconstitucionalidade por ação por quebra de decoro parlamentar, né? É aquele parlamentar que recebe uma vantagem indevida para votar um projeto de lei de uma forma ou de outra, né? Situação absurda, mas que infelizmente a gente sabe que acontece. Então, segundo o Pedro Lenza, haveria também esse tipo de inconstitucionalidade. Beleza? Visto isso, vamos tratar agora da inconstitucionalidade por omissão. Quando a gente tratou da inconstitucionalidade por ação, o que é que a gente tem? Uma atuação do poder público que fere a Constituição. O poder público age e nisso que ele age, ele fere a Constituição, seja quando do processo de elaboração da norma, seja com relação ao seu conteúdo. Na omissão, a gente tem uma situação contrária. Aqui você tem uma ofensa à Constituição pelo não agir. Então, lembra no primeiro momento que a inconstitucionalidade por omissão, ela decorre de um não agir, de uma inércia indevida do poder público, de um non facere. A Constituição quer que o poder público haja, a Constituição quer que o poder público atue, cumpra uma determinada norma, e o poder público não faz, ele não age, ele se mantém omisso, se mantém inerte. A Constituição determina que o poder público ele garanta direito à saúde à população. Se ele não faz, ele não garante o direito à saúde, observe que você está diante de um não fazer, de uma inércia. Nesse caso, não se fala de inconstitucionalidade por ação, mas sim de inconstitucionalidade por omissão. Então lembra, sempre que a Constituição ordena uma conduta, no momento que ela ordena, o poder público ele se vincula a agir, cumprindo aquele programa fixado na Constituição. Se ele não cumpre, ele vai estar diante de uma inércia indevida, um não agir indevido, que gera inconstitucionalidade por omissão. Lá na frente, né, mais na frente, quando for tratar de ADO, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, a gente vai começar um pouquinho mais sobre omissão inconstitucional. Por enquanto eu quero que você tenha a ideia geral. E eu quero que você compreenda também que a omissão inconstitucional se divide em duas espécies. A omissão total e a omissão parcial. A omissão total, ela decorre, tá aqui, ó, de um completo não agir. A omissão parcial, ela decorre não de um completo não agir, mas de um agir insuficiente. De um agir insuficiente. Como assim, Mário? Vamos dar exemplo aqui para a gente ficar mais fácil? Um exemplo bem besta para começar. Imagine o seguinte, imagine que a Constituição tem uma ordem que diga o seguinte, uma determinação. Mário, você tem que andar 4 passos para o seu lado direito. A Constituição determina, me ordena que eu tenho que andar 4 passos para o lado direito, né? O lado esquerdo de vocês, o lado direito meu. Se eu começo a andar para o lado contrário,
Observe que eu não estou nem tentando cumprir a Constituição. Eu estou me afastando do que ela determina. Eu vou ter inconstitucionalidade por ação. Minha atuação é incompatível, fere o que determina a Constituição. A ordem qual é? Mário ande 4 passos para o seu lado direito. E eu fico parado, fico inerte, fico ausente aqui, não faço nada. Aqui estou e aqui permaneço. Eu estou no estado de omissão. Nesse caso, uma omissão total, um completo não agir. Qual era a ordem mesmo? Mário ande 4 passos para o lado direito. Eu dou 1 passo. Eu estou me movendo. Dou 2 passos, dou 3 passos, mas não dou 4 passos. Observe que eu estou agindo. Eu não estou agindo me afastando da Constituição. Eu estou agindo tentando me aproximar, mas eu faço de forma insuficiente. Eu vou ter aqui uma omissão parcial. Eu não vou ter um total estado de inércia, eu vou ter um agir insuficiente. Então lembra, a omissão parcial ela é caracterizada por uma atuação insuficiente do poder público. Vamos de exemplo? Valor do salário mínimo. A Constituição, lá no artigo 7º, inciso 4º, diz que é direito do trabalhador, salário mínimo nacionalmente unificado, previsto em lei e capaz de atender várias necessidades do trabalhador. Segundo alguns estudos, esse valor hoje seria algo em torno de R$4.000. Seria o valor certo do salário mínimo para atender às necessidades fixadas na Constituição, para garantir, né, ali pelo menos o mínimo existencial. O valor do salário mínimo é algo em torno de R$1.000. Tem algum problema ganhar R$1.000? Não, não tem problema ganhar R$1.000. Tem problema não ganhar os 4.000. A diferença entre os 4.000 e 1.000. Então observe que o valor é um valor insuficiente. O poder público está atuando, mas naquilo que ele atua, ele não consegue cumprir o programa de maneira global fixado na Constituição. Os R$1.000 não dá para atender todas as necessidades do trabalhador, dá para atender apenas algumas. Então você tem um agir insuficiente, você tem um quadro de omissão parcial, beleza? Então essa é a diferença da omissão total e da omissão parcial. Muito cuidado com a omissão parcial, por quê? Porque é comum a gente confundir a inconstitucionalidade por ação com a inconstitucionalidade por omissão parcial, porque elas têm um ponto comum. Em ambos os casos, você vai ter um agir do poder público, uma atuação do poder público. Mas na apuração, aquela atuação do poder público se afasta da Constituição. Na parcial, na omissão parcial, não se afasta, se aproxima. Mas não se aproxima da maneira suficiente, se aproxima de modo deficitário. Como eu falei, mais na frente a gente conversa mais sobre a omissão parcial, beleza, galera? Então já sabemos as espécies de inconstitucionalidade. Então vamos lembrar, a gente sabe que a inconstitucionalidade, ela caracteriza o quê? A nulidade decorre da nulidade do ato, ela acarreta a nulidade do ato, norma inconstitucional como regra é norma nula, e já vimos as espécies. Vamos tratar agora dos efeitos, né, da questão da inconstitucionalidade. Olha só, galera, pensa comigo. Se a norma é nula desde a sua origem. Norma nula é norma nula, é até redundante, mas é isso mesmo. Ela não passa a ser nula em um certo momento. Ela é nula desde a sua origem. Significa o quê? Significa que quando o judiciário reconhece essa nulidade, ele está reconhecendo apenas o quê? Um fato pré-existente. Ele está declarando algo que já existe. Olha cá, bora para o slide. Então o que é que a gente percebe? Que a decisão que reconhece a inconstitucionalidade, reconhece algo pré-existente, ela tem carga meramente declaratória. Declara algo que já pré-existe. Quando a gente trata, né, da natureza das decisões judiciais, a gente sabe que a decisão pode ter natureza declaratória, natureza constitutiva ou natureza condenatória. A declaratória, ela apenas declara algo que já existe, ou declara que algo não existe. A constitutiva, ela cria ou extingue relações jurídicas. A condenatória determina uma obrigação. Pode ser uma obrigação de pagar, uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, enfim. Então você tem esses 3 tipos de decisão. A decisão que reconhece a inconstitucionalidade, ela tem carga meramente declaratória. Mas, Mário, eu entrei com ação tributária, né, porque eu paguei um tributo com base em lei inconstitucional e pedi a restituição do indébito. Isso tem a natureza condenatória. Eu digo, alto lá, calma, vai ter uma dupla natureza. Naquilo que você pede o reconhecimento da inconstitucionalidade, ela vai ter natureza declaratória. É isso que a gente está estudando. Aqui isso é o controle de constitucionalidade. Reconheceu que a norma é incompatível com a Constituição.
natureza declaratória. Logo, você não tem que pagar o tributo e tem que ser restituído daquilo que você pagou. Aí vai ter uma carga condenatória. Mas com relação à devolução do tributo, naquilo que a decisão reconhece a inconstitucionalidade, a carga é meramente declaratória. E olha só, se é declaratória, significa o quê? Reconhecer uma situação pré-existente. Logo, olha só, a decisão vai ter eficácia ex tunc. Mário, eu não sei que danado é isso de eficácia ex tunc, não tem mistério. Quando eu falo eficácia ex tunc, nada mais é com eficácia retroativa. Então, olha só. A lei foi elaborada nesse momento aqui, ok? Lei foi elaborada nesse momento. Nesse momento aqui, houve uma decisão judicial reconhecendo essa inconstitucionalidade. Houve uma decisão dizendo, olha, essa norma, ela é incompatível com a Constituição. A norma passou a ser incompatível a partir da decisão? Não, a norma sempre foi incompatível. Logo, essa decisão, ela vai retroagir a data de vigência da norma. Significa dizer que ela tem eficácia ex tunc, eficácia retroativa. Mas, Mário, eu tinha que cumprir a norma antes do judiciário declarar sua inconstitucionalidade. Realmente tinha, por questão de segurança jurídica, né? Os atos normativos, em regra, têm presunção de constitucionalidade. Já pensou se cada um da cabeça da gente, não vou cumprir essa norma não porque eu acho que é incompatível com a Constituição, você teria um caos social. Então você tem que ter algum órgão, órgãos que reconheçam essa inconstitucionalidade e digam, a partir de agora você não tem que cumprir a obrigação prevista na norma porque ela é incompatível com a Constituição. Mas quando ele faz desde a sua origem, né? A situação, um exemplo bem besta que eu gosto de trazer sempre para a gente conseguir visualizar. Imagina o seguinte, a pessoa tem 40 anos de idade, 50 anos de idade, não sabe quem é seu pai. E em determinado momento, teve uma pista de quem era seu pai, entrou com ação de paternidade, ação declaratória de paternidade, fez o DNA e verificou, opa, fulaninho é meu pai. Ele passou a ser o pai a partir de agora? Não, ele sempre foi o pai. A decisão apenas declara algo que pré-existe. E vai ter uma eficácia, claro, retroativa. A pessoa sempre foi o pai, não é pai a partir de agora. Apenas houve uma decisão reconhecendo isso. A mesma coisa você pode falar com a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. Você teve uma decisão nesse momento, mas não significa dizer que apenas nesse momento a norma é inconstitucional. Ela sempre foi incompatível com a Constituição. Em razão disso, volta para cá. Olha só, decisão que reconhece inconstitucionalidade tem natureza declaratória e eficácia ex tunc. Isso decorre de quê? Decorre do princípio da nulidade da norma, que é o princípio adotado pelo Supremo Tribunal Federal, baseado lá na doutrina norte-americana, mas cuidado. O princípio da nulidade é um princípio fixado na Constituição, em razão do controle de constitucionalidade, em razão da supremacia formal da Constituição. Mas observe que o princípio da nulidade não é o único princípio que a Constituição fixa. A Constituição trata de diversos outros princípios. Imagina só, galera, uma situação na qual a declaração de inconstitucionalidade fosse gerar efeitos perversos. Um exemplo que eu sempre gosto de dar. Olha só, imagina o seguinte. Aconteceu uma situação real tratada pelo Supremo. Em determinado momento, né, um Estado-membro, ele elaborou uma lei estadual, e naquela lei estadual, todos os médicos daquele Estado ocupavam cargos temporários. Então você tinha a quantidade lá de médicos, sei lá, não lembro o número agora, mas vamos chutar aí, você tinha, sei lá, 1.000 médicos no Estado. E todos os 1.000 médicos do Estado ocupavam cargos temporários. A situação é absurda, né? Você pode até ter um médico ocupando cargo temporário numa situação excepcional, né? Uma situação imprevisível, urgente, você pode contratar médico temporariamente. Mas você não pode ter todos os médicos do Estado contratados temporariamente. Saúde pública é uma necessidade que ocorre corriqueiramente. É algo estável, não é algo imprevisível, é algo permanente. Então, normalmente, o cargo de médico deve ser preenchido por cargo efetivo, né? Quem é médico. Mas, enfim, você tinha uma lei que dizia que tudo que é médico daquele Estado era ocupante de cargo temporário. A matéria foi levada ao Supremo no ADIM, numa ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo falou o seguinte, olha, a norma é inconstitucional. A norma é inconstitucional. Mas já pensou,
se eu declarar essa inconstitucionalidade com eficácia ex tunc e eficácia retroativa, qual é a consequência disso? Tudo que é médico teria que ser afastado do cargo. O Estado ia ficar sem médico. Não faz o menor sentido uma situação dessa. Você ia prejudicar a saúde pública da população. Então, o que foi que o Supremo disse? Apesar de a norma ser inconstitucional, essa decisão não vai ter eficácia ex tunc, não vai ter eficácia retroativa. Pelo contrário, a norma é inconstitucional, mas ela continua valendo durante um prazo. Fixou lá um prazo. Prazo suficiente para quê? Para que fosse aprovada uma lei tratando de cargos efetivos de médicos, fosse realizado concurso e os cargos fossem preenchidos de maneira adequada. Mas estabeleceu um prazo para que fosse feita essa transição. Por quê? Porque a adoção de uma eficácia retroativa nesse caso geraria uma situação de grave insegurança, oferiria aí um princípio de ideia de interesse social, né? Feriria interesse social, feriria segurança jurídica. Então o Supremo ele fez a modulação. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês agora, galera, a questão da modulação. Olha só, como a gente viu, o princípio da nulidade, ele acarreta o quê? Que a decisão que declara a inconstitucionalidade tem eficácia ex tunc. Como a gente viu aqui, a nulidade gera eficácia ex tunc. Ocorre que o princípio da nulidade, ele pode colidir com outros princípios, como, por exemplo, o princípio da segurança jurídica, ou o princípio do excepcional interesse social. E quando houver essa colisão, minha galera, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer uma relativização do princípio da nulidade. O princípio da nulidade prega que a decisão tem eficácia ex tunc. Mas em alguns casos, como o exemplo que eu dei para vocês aqui sobre os médicos de Tocantins, não é interessante que haja esse efeito ex tunc. Então é possível ao tribunal, é possível ao judiciário manipular, modificar os efeitos dessa decisão. Quando ele modifica os efeitos tradicionais, ele faz a chamada modulação. É a chamada modulação. Onde é que está prevista a modulação? Está aqui, ó. Artigo 27 da Lei 9868 e artigo 11 da Lei 9882. Eu trouxe como exemplo para vocês aqui o artigo 27, né, da 9868. Apenas lembrar o seguinte: a Lei 9868 é uma lei que vocês vão ter lá na cabeceira quando forem fazer uma prova que cai em controle. Ela trata da ADIM, a ação direta de inconstitucionalidade, trata da ADC. A ação declaratória de constitucionalidade trata da ADO. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Já a Lei 9882 trata da ADPF. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ambos os artigos têm uma redação muito parecida. Eu trouxe para vocês como exemplo o artigo 27 da Lei 9868, que determina o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade, então quando o judiciário declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, tendo em vista razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, poderá o STF, por decisão da maioria de 2/3 dos seus membros, em termos práticos, galera, 2/3 dos membros do STF significa o número de 8 membros. Pelo quórum de 8, poderá determinar o quê? Poderá restringir os efeitos daquela decisão ou decidir que ela só tem eficácia a partir do seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. Em termos simples, significa dizer o quê? Que o Supremo ele pode fazer a modulação. Ele pode determinar, por exemplo, que a decisão tem eficácia apenas a partir do trânsito em julgado. Quando ele faz isso, galera, ele dá uma eficácia ex nunc. Ou seja, uma eficácia não retroativa, com N. Ou em outro momento que venha a ser fixado, por exemplo, um momento futuro, aí se fala em eficácia pró-futuro. Eficácia pró-futuro. Então, olha só.
A regra é, declarou a inconstitucionalidade e não esquece mais, eficácia ex tunc, decisão com carga declaratória. Entretanto, o Supremo ele pode realizar a modulação dos efeitos da decisão. Quando ele modula, o que é que ele faz? Ele modifica os efeitos. Ele pode modificar vários efeitos, inclusive o efeito temporal, que é isso que a gente está conversando agora. Tirar o efeito ex tunc e dar um efeito ex nunc, ou seja, de agora em diante, sem efeito retroativo até para o futuro. Que foi o exemplo que eu dei para vocês aí da casa dos médicos. Ele falou, a norma é inconstitucional, mas só vale para... Essa inconstitucionalidade só vale para o futuro, a nulidade só vale para o futuro. Ela continua valendo durante certo prazo. Isso é a questão da modulação. Na realidade, o Supremo pode modular vários aspectos da decisão. A gente está conversando aqui sobre a modulação do efeito temporal, ok? Um outro detalhe importante é o seguinte. Olha só. A Lei 9868, ela trata da ADIM, da ADC e da ADO. A 9882 da ADPF. Ou seja, são ações de controle concentrado. O que daria a ideia de que só poderia haver modulação no âmbito do controle concentrado. Acontece que o Supremo entende, galera, e aí entra o recurso extraordinário 147.776 dígito 8. Nele o Supremo fixou o entendimento que é possível haver a modulação também no âmbito do controle difuso. Então é possível modular tanto no controle concentrado quanto no controle difuso. Observe que a lei está aqui, ó, ela fala apenas em Supremo Tribunal Federal. Está aqui, STF. Não interprete ao pé da letra. O Supremo entende que a modulação pode ser feita por qualquer tribunal, tanto no controle difuso, bem como no controle concentrado, desde que presentes os mesmos requisitos. Quais são os requisitos? Vamos lembrar? Primeiro requisito, razões de excepcional interesse social ou segurança jurídica. Um ou outro, não é necessário ambos. Só tem excepcional interesse social, pode modular. Só tem segurança jurídica, pode modular. Um ou outro. E além disso, é cumulativo, quórum de 2/3. Para o Supremo declarar uma norma, para o Supremo não, para um órgão do Judiciário declarar uma norma inconstitucional, é necessária a maioria absoluta. É a chamada cláusula de reserva de plenário, está no artigo 97 da Constituição. A cláusula de reserva de plenário determina que para declarar a inconstitucionalidade de um ato normativo do poder público, é preciso a maioria absoluta dos membros do tribunal ou do órgão especial. Olha só, declarar inconstitucional, maioria absoluta, mas se quiser modular é um quórum qualificado. Para modular, a maioria absoluta apenas não é suficiente. Se exige, nesse caso, uma maioria qualificada de 2/3. Então, para não esquecer mais, olha só, para que haja a modulação. Isso aqui chove em prova. O que é preciso? Razões de excepcional interesse social. Excepcional interesse social. Ou, lembra que é ou, segurança jurídica. E, além disso, decisão tomada pelo quórum de 2/3 dos membros do tribunal. Lembra ainda que a modulação pode ocorrer tanto no controle concentrado, quanto no controle difuso. Beleza, galera? Então vamos dar um intervalozinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre controle de constitucionalidade.